eu sou o Jean Duarte e essa é a sua primeira aula do curso básico de clarinete, no módulo 1. Hoje nós veremos as partes do instrumento, como montar corretamente, a postura correta, além de articular, nós também vamos aprender como escrever e ler, na partitura tradicional, as nossas primeiras notas. Vamos começar conhecendo o instrumento. A parte mais importante do clarinete é basicamente a palheta. A palheta é esse pequeno pedacinho de madeira aqui. Ele serve como se fossem as cordas do violão ou o couro, a pele, num tambor, porque é ela quem vibra e produz o som que o clarinete basicamente vai amplificar. Essa daqui é a boquilha e essa outra a abraçadeira. A boquilha ela vai basicamente modelar o som da vibração da palheta. E a abraçadeira segura as duas, mas a abraçadeira ela também modifica. Tudo no instrumento modifica um pouco do som, sabe? Então, o que acontece? Nós vamos juntar essas três partes, mas tem alguns cuidados que você precisa ter. Se a palheta é a parte mais sensível e mais importante, nós temos que fazer de tudo para não pegar na ponta dela, que é justamente a parte que vibra e a parte mais sensível, essa parte mais fina aqui. Então, vamos começar a montagem. Como funciona? Aqui ela já está desmontada, mas você vai provavelmente encontrar a boquilha junto com a abraçadeira. O que você precisa fazer é afrouxar os parafusos para que você possa tirar a abraçadeira da boquilha, só o suficiente, não precisa soltar muito. Então, você vai colocar a palheta sempre pegando na parte mais grossa, nessa parte reta da boquilha, que nós chamamos de mesa. Já aqui em cima, você vai tentar igualar tanto a ponta da boquilha quanto a ponta da palheta, sem pegar na ponta da palheta. Depois, com a parte mais aberta da abraçadeira, você vem por cima e tenta encaixar as três partes. A palheta provavelmente vai se mexer, ela se mexe sempre. Então você tenta ajeitar e igualar, desce bem a abraçadeira para firmar e aperta o parafuso. Temos uma boquilha montada. Agora que a boquilha está montada, nós precisamos tirar nosso primeiro som. Se a palheta é a parte mais sensível do instrumento e é a que produz o som, nós precisamos protegê-la de alguma forma. Então, para protegê-la dos dentes, nós vamos dobrar o seu lábio inferior, porque a palheta vai ficar para baixo, e o seu dente superior vai encostar na parte de cima da boquilha. Então, para firmar tudo, você vai colocar um pouquinho de força nos lábios, quase nada, é só para o ar não sair. A ideia é que o ar passe por dentro da boquilha, então foca um pouquinho o teu ar. Dobra o lábio inferior, dente superior encosta em cima, lábio superior vai cobrir tudo, beleza? Esse é o nosso primeiro som. Eu sei que é um pouco chato de tirar ele e é um pouquinho complicado às vezes tirar ele na primeira vez que você sopra. Então a ideia é que você experimente e tente. Procura outras posições, porque nós temos bocas diferentes, lábios, dimensões diferentes. Eu não posso te dar uma fórmula certa de como soprar. Coloca tantos centímetros ou tira tanto. Mas a ideia é essa. Protege a palheta e sopra. Esse é o metrônomo. Ele está marcando em 60 BPM, ou seja, 60 batidas por minuto. A ideia é que, agora que nós tiramos o nosso primeiro som, a gente possa firmar esse som, repetindo ele. Então, nós vamos soprar por 4 tempos, ou seja, 4 batidas dessa, parar por 4 batidas, soprar por 4 batidas. Só isso, para firmar o que a gente chama de embocadura, que é toda essa forma, esse molde que a nossa musculatura vai pegar. Então, vamos começar. 1, 2, e, o. 1, 2, 3, e. 1, 2, e, foi. Agora que nós tiramos nosso primeiro som, nós vamos montar o instrumento para poder tocar no instrumento, seguindo a mesma base que nós já fizemos. Então, coloca a tua boquilha de lado um pouquinho e vamos começar
por baixo. Essa daqui é a campana. Ela é justamente a base do clarinete, aquela parte mais aberta. Você pode usar ela no momento como base, para poder colocar as outras partes do instrumento. Então nós temos a campana. Depois da campana vem o corpo inferior. O corpo inferior ele é muito parecido com a próxima parte. Para diferenciar, é só perceber que, primeiro, que ele só tem uma parte com cortiça, e a segunda é que ele tem um apoio para o nosso polegar da mão direita. Então, você vai pegar o corpo inferior e a campana e juntar justamente nessa parte onde tem a cortiça. Não aperta as chaves, sempre com cuidado. E foi. Depois do corpo inferior, nós temos o corpo superior. Eles se parecem muito, mas ele tem cortiça tanto embaixo quanto em cima. Para juntar essas duas partes, tem um segredinho. Você precisa apertar esse primeiro anel de baixo para cima. Você vai apertar esse anel para que essa partezinha daqui não se choque com essa outra do corpo inferior. Então, você, apertando o anel, vai juntar e, se possível, se preciso, gira essas duas partes para que elas se encontrem. Então, eu tenho campana, corpo inferior, corpo superior e agora o barrilete. O barrilete ele vem aqui juntando a parte mais aberta dele com o corpo superior. É bem mais prático de colocar. Ele não tem nenhuma chave, então não tem muito cuidado com ele. E por fim, aqui nós já montamos a boquilha. Lembrando sempre de procurar alinhar essas partes aqui das chaves. Mas ela já vai ficar bem alinhada se você seguir essa marquinha aqui, justamente da chave que nós levantamos. Agora, com o instrumento montado, nós vamos entender um pouquinho sobre qual a postura que a gente vai seguir. A sua mão direita, ela vai ficar embaixo. O peso do clarinete vai ficar basicamente nela, sustentado nessa partezinha aqui. Então, o seu polegar da mão direita vem para cá, e a sua mão esquerda, por enquanto, você não vai precisar apertar nenhuma chave. Ela vai ficar aqui por cima. Se você sentir que precisa equilibrar, você pode tanto deixar no seu dedo indicador aqui, quanto apoiar um pouco na mão esquerda. Eu sei que no começo o peso do clarinete fica tendendo para um lado ou para o outro, você sente que precisa dar esse apoio. Então tudo bem. Agora nós temos o nosso clarinete montado, estamos na postura, lembrando de manter a coluna um pouquinho mais ereta, sem colocar o peso nos ombros e com os dois pés apoiados no chão. Beleza? Agora nós vamos soprar, tirar nosso primeiro som, fazendo aquela mesma base de embocadura que nós fizemos antes. Sem apertar nenhuma chave, você vai dobrar o lábio inferior, encostar o dente em cima e juntar tudo. Essa é a nossa primeira nota. Esse é o Sol. Assim como nós fizemos com o nosso primeiro som, nós agora vamos firmar essa nossa primeira nota também. A ideia é soprar por 4 tempos, parar por 4 tempos. Soprar por 4 tempos, parar por 4 tempos. E junto do metrônomo, nós vamos executar esse exercício, como nós fizemos antes. Eu vou contar até 4 e nós começamos a soprar. Então, 1, 2 e foi! 1, 2 e foi! 1, 2 e foi! Aqui nesse exercício, cada bolinha na segunda linha representa uma nota Sol. E cada um desses retângulos representa uma pausa que aqui está valendo 4 tempos. Essa é a pausa de semibreve e essa bolinha se chama semibreve também. Nesta aula, nós vamos focar apenas na mão esquerda. Então, a nossa primeira nota foi a nota Sol, em que todas as notas, todas as chaves, estão soltas. Agora, nós vamos aprender a nossa segunda nota, que é o Fá. O Fá, você vai usar o seu polegar da mão esquerda nesse anel aqui de trás. Lembrando que você tem que usar a almofadinha do dedo, não use a ponta. A ideia é tampar todo esse buraquinho aqui,
para que o ar não vaze. Então, Sol tudo solto, Fá apertando apenas uma nota. Quando você faz a nota Fá, a tendência é o clarinete ir para frente, mas não tem problema, porque ele vai ficar apoiado no seu dente superior. Então, esse é o Fá. Lembrando que sempre fazer aquele mesmo exercício. Sopra 4, para 4. Sopra 4, para 4. Depois do Fá, nós temos o Mi, que é manter o polegar atrás e colocar o seu indicador aqui na frente. O Mi. Depois do Mi, nós temos o Ré. Você vai manter a mesma digitação, mas agora adicionar o seu dedo médio nesse segundo anel, que é o mesmo anel que você apertou para poder juntar as duas partes. Depois do Ré, um pouco mais grave, nós temos o Dó. Aqui no Dó você está usando tanto o anel A, quanto o médio, quanto o indicador e mantém o polegar aqui atrás. Essas são as 5 notas que nós iremos aprender hoje. Agora que você conhece as 5 notas do clarinete, nós vamos ver e entender um pouco melhor como representar essas notas na partitura comum. A pauta são essas 5 linhas e 4 espaços. Nela, as notas elas funcionam dentro daquela ordem que a gente já conhece, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó de novo, porque é uma escada que sempre se repete. Mas onde fica cada uma dessas notas muda de acordo com a clave, que no nosso caso é a clave de Sol. Então, na clave de Sol, nós temos a nota Sol na segunda linha. E como ela segue aquela ordem de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, antes do Sol nós temos o Fá. Então, se na segunda linha eu tenho um Sol, no espaço abaixo dele eu tenho um Fá, na linha abaixo desse Fá eu tenho um Mi, abaixo desse Mi, no espaço, eu tenho um Ré, e numa linha que a gente chama de linha suplementar, eu tenho esse Dó. O Dó, ele parece solto e fora da pauta, mas justamente por isso que se chama de linha suplementar, porque ela vai além do que a pauta comporta. E essas notas, essas 5 notas, Sol, Fá, o Mi, o Ré e o Dó, são justamente as notas que nós aprendemos a digitar. Essa é a representação dessas notas. Então, nós sabemos como montar o instrumento, nós sabemos como tirar nossas primeiras notas e sabemos como representar essas notas. Mas existe uma coisa chamada articulação. A articulação é a forma como você chega nessa nota, como você ataca, como você separa cada uma dessas notas. Isso é importante porque ela modifica o som, isso vai influenciar um pouquinho mais na frente quando você quiser tocar uma música mais rápida, uma música com notas repetidas. Então, tem uma coisa que você precisa pensar. Sempre que você for tocar um som, sempre que você for soprar no instrumento, você vai falar a palavra tá. É como se sua língua encostasse tanto na ponta da boquilha quanto na ponta da palheta. É a única parte do seu corpo que vai poder encostar na ponta da palheta. Essa não tem problema, não tem risco de quebrar. Então, sempre que você for soprar, você fala tá. Eu vou tentar agora soprar e manter um pouquinho mais de tempo, falando tá. Então, todo exercício que você for fazer, dos escritos e desses que nós já fizemos, e você for repetir depois de novo, lembrar sempre, pronunciar a sílaba tá sempre que você for soprar. Essa é a articulação. Certo, agora você tem base suficiente para estudar o seu instrumento. Todas as partes, você conhece tanto as partes do instrumento como representar as notas e nós já conhecemos 5 notas. E acredite, isso já é bastante coisa para você estudar. Então, dentro dos exercícios que eu deixei disponíveis, você vai poder praticar essas notas, lembrando sempre, usar a língua e usar o metrônomo. E agora nós vamos aprender como desmontar o instrumento. Desmontar e limpar. Nós vamos começar desmontando de cima para baixo. Nós montamos de baixo para cima e agora fazemos o inverso. Primeiro, vamos só tirar a boquilha e deixar ela de lado um pouquinho. Lembrando de evita apertar as chaves com muita força para que você acabe não entortando algo. Agora, se você tem um paninho desses, é legal que você passe por dentro.
para tirar o excesso de saliva. Claro que quando nós estivermos desmontando ele por completo, a ideia é que você seque parte por parte, mas o excesso é interessante tirar. Então, tirei o excesso, nós passamos barra de leite, daí você pode deixar o clarinete deitado enquanto limpa essa parte. Como você vai fazer? Mesmo tendo as juntas bem firmes e bem fixas, a tendência é ficar um pouquinho de saliva sempre nessas junções. Então, seca bem cada uma das partes. Foi barra de leite. Agora, o corpo superior. Lembrando, sempre que você for movimentar o corpo superior e inferior, aperta o primeiro anel de baixo para cima, esse anel aqui, aperta ele e pode tirar. Daí, seca os extremos, cuidado com a cortiça para não quebrar, e vamos para a parte seguinte. Depois nós temos o corpo inferior. Você segura bem, procurando não apertar para não amassar essas chaves. Pode apoiar um pouquinho aqui no apoio do polegar, virou e tirou. E não é sempre que isso acontece, mas às vezes a saliva pode descer para cá também. Então, seca bem cada uma das partes. E por último, a campana. Agora que você desmontou o corpo, a boquilha foi a primeira parte que a gente montou. Você afrouxa os parafusos, tira a palheta. Na hora de limpar a palheta, como a parte mais fina é mais sensível, você vai pegar da parte mais grossa e puxar para a parte mais fina. E faz isso tirando o excesso da palheta. Evita deixar a tua palheta em um canto muito escuro. Se possível, tenta deixar ela no canto mais seco, para que ela possa secar por completo. Ela absorve a umidade e ela pode acabar mofando também. E por fim, a boquilha. Você vai passar o pano também por dentro, para poder secar e tirar o excesso. Pronto, essa foi sua primeira aula, agora você tem base para estudar sozinho e aproveitar o material que foi disponibilizado. Até a próxima aula!